Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, 31 de março, terça-feira, último dia deste mês. Vamos começar com uma prece, elevando o nosso pensamento e serenando o nosso pensamento, buscando o Pai, agradecendo pela vida, por esta existência e por este dia que começa. Agradecer também pelo mês que se encerra, pequenos ciclos simbólicos que marcam a nossa passagem pela Terra, mas que tão importantes são. Nos elevamos também e nos conectamos também ao nosso Mestre Jesus, este amigo, modelo, irmão incansável, que tanto faz por nós. E pedimos à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores, que estejam conosco neste dia, durante estes momentos de reflexão e estudo. E queremos dizer que somos muito gratos por serem estes amparos incansáveis nos momentos mais difíceis e também nos bons momentos. A presença de vocês ilumina a nossa existência. Por isso pedimos que estejam sempre conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver um estudo, uma reflexão para hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Capítulo 28. Coletânea de preces, é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está a nossa coletânea de preces. E nós vamos ver aqui, me veio uma parte do Pai Nosso. Na coletânea de preces, Kardec quis organizar, nos ajudar, trazer exemplos de preces, das situações onde usá-las, para nos ajudar a organizar o nosso pensamento. Pois nós sabemos que o que importa de uma prece é que ela seja sincera, que ela seja de coração, verdadeira, que não são palavras decoradas. Mas também nos diz Paulo de Tarso que a prece precisa ser inteligível para que nós realmente saibamos o que estamos pedindo e quem, se for uma oração onde estamos falando em voz alta e outros escutando, para que os outros possam entender o que estamos dizendo. E nesse sentido, muitas das vezes, nós não sabemos o que falar. Porque prece envolve emoção, envolve sentimento, e muitas das vezes nós estamos numa situação em que não sabemos o que falar. E são para nem o que pensar muitas vezes, não conseguimos nem organizar os nossos pensamentos. E são para esses momentos que existe a coletânea de preces, não como dogmas, não como imposições, mas como sugestões. E essa coletânea, esse capítulo 28, nos traz assim algumas partes, né? Nós já falamos aqui. A primeira parte, preces em geral. A segunda parte, preces para si mesmo. Terceira parte, pelos encarnados. Quarta parte, prece pelos desencarnados. E quinta parte, preces especiais, pelos doentes e obsidiados. E na primeira parte, que são as preces em geral, a primeira
o primeiro assunto das preces em geral não podia ser outro: o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Quando os apóstolos diziam: mas mestre, o que tanto tu faz quando tu te retira? E ele dizia: eu vou conversar com o Pai, eu vou orar. E aí, acho que foi Pedro, não tenho certeza, eu disse: mas mestre, ensina-nos também a orar, para que a gente também possa falar com o Pai. Então Jesus em algum momento vai ensinar o Pai Nosso. E na coletânea de preces, Allan Kardec traz esse assunto. Traz o Pai Nosso, dividido ali em frases, para que a gente possa refletir sobre cada frase, sobre o que significa cada frase. Tem um livro da Meimei que se chama Pai Nosso, o Pão Nosso, Pai Nosso, que é muito lindo. É um livro para um público infanto-juvenil, que pena que eu não estou com ele aqui para mostrar a capa, mas que para nós adultos também é assim um bálsamo para o coração. Fica a recomendação da leitura. Acho que é Pai Nosso, da Meimei. Então, voltando aqui para o nosso evangelho de hoje, é que são tantas coisas para falar. Me caiu aqui aos olhos, o item 3 do capítulo 28, o item 3.3, onde traz a frase do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler então o que diz aqui. Se a obediência é um dever de um filho para com o pai, do inferior para com o superior, quanto maior não deverá ser a da criatura para com o Criador. Fazer a sua vontade, Senhor, é obedecer às suas leis e se submeter aos seus propósitos divinos sem reclamar. O homem se submeterá a eles, aos propósitos, de Deus, quando compreender que o Senhor, que Deus, é a fonte, Ele é a fonte de onde sai a única fonte de toda a sabedoria e que sem a sua participação nada se pode fazer. Então, quando compreender, fará a sua vontade, como os eleitos já fazem no céu. Por isso, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu. Então vamos lá. É tão bonito que ele está dizendo: bom, seja feita a sua vontade. Aqui envolve dever, o nosso dever. O nosso dever nós sabemos. Dever de filho com o pai, dever no trabalho, nós sabemos qual o nosso dever. Imagine o nosso dever de criatura para com o Criador. Deus nos criou. Ele é a única, diz aqui, única fonte de tudo. É Ele. Ponto. Então, nosso dever. Como e quando nós vamos estar cumprindo esse dever? Que é só o que Deus pede. Quando vamos estar? Quando a gente cumprir a lei dele. A lei divina ou natural, as leis morais que nós estudamos no Espiritismo, outras religiões estudam de outra forma, mas a lei de Deus é única, imutável, não importa a forma como ela seja vista, se for para o bem, para o amor, é a lei de Deus. Então, no momento que nós estivermos cumprindo essa lei, nós vamos estar fazendo a sua vontade. Então, quando nós estamos rezando o Pai Nosso, a gente diz: seja feita a tua vontade, que a gente cumpra a lei, que nós todos aqui encarnados consigamos cumprir a tua lei aqui na terra, porque no céu, onde é o céu? O céu seria um estado onde estão os espíritos puros, um estado de espírito puro.
espíritos puros já cumprem a lei. Então, na Terra, a gente está pedindo força, boa vontade para cumprir a lei de Deus, como os espíritos puros já fazem. Muito bonito. Como é bonito a gente entender, não é mesmo? Essa prece, ela exige muita reflexão. Nós não adquirimos, nós não conseguimos digerir de um dia para o outro, de um ano para o outro. Requer muito tempo e, claro, e também, talvez, nós podemos dizer que até infinita esta reflexão, porque quanto mais damos um passo na caminhada evolutiva, os véus vão saindo e nós vamos conseguindo entender camadas mais profundas do ensinamento do Mestre. Mas nesse primeiro momento, o que nós precisamos entender é isso. Então, que seja feita a vontade aqui na Terra, que nós estamos caminhando para aprender a cumprir a lei de Deus, porque os espíritos puros já fazem, né? Então, muito bonito entender. Aos poucos, nós vamos nos apropriando, muito devagarinho. Que bom que é assim, que a nossa vida é imortal, nós teremos muito que estudar, que ler, que refletir, e isso anima o nosso coração. Vamos ao Livro dos Espíritos? Vamos lá. Nós estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Estamos dentro do tema Espírito e Matéria. Esse tema é tão importante. Parece assim, é bem aquele costume que nós temos. Tá no início, os primeiros dias de aula, não vou ir, porque não é importante. É o mesmo olhar que a gente tem para o início do Livro dos Espíritos. Mas é tão importante, porque é a base. Nós temos que entender espírito, matéria e a relação entre eles. Entender no primeiro momento. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós já estamos na pergunta 25 do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, este senhor simpático aqui, que é o responsável por esta beleza, o responsável encarnado, porque tem toda a pleiade de espíritos de luz que auxiliaram Kardec, que trouxeram estas respostas, que participaram da codificação, participam, né, até hoje. Mas então, Allan Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 25, o espírito é independente da matéria ou é apenas uma de suas propriedades? Assim como as cores são propriedades da luz e o som é propriedade do ar. Olha que complexo. Matéria, entende-se aqui esse corpo, tá? Ele está perguntando se o espírito é uma propriedade do corpo. Por essa concepção, o corpo é concebido pela mãe, ela concebe um corpo e deste corpo partiria o espírito. Seria uma propriedade do corpo, da matéria, como Kardec coloca aqui. É isso que ele está perguntando. O espírito é uma propriedade do corpo? Assim como a cor não existe por si. Nós sabemos que a cor não existe por si. Que o som, a música, a Ave Maria que nós estamos escutando não existe por si. A Ave Maria, ela só acontece porque existe o ar, por ondas. As cores que nós enxergamos, só enxergamos porque existe a luz. É complexo, mas Kardec trouxe muita beleza esses dois exemplos aqui, do som e da luz, né? Para que a gente pudesse entender a comparação que ele quis fazer. E vamos ver então o que os espíritos responderam. O espírito e a matéria são distintos um do outro, mas a união do espírito com a matéria é necessária para
que a inteligência se manifeste na matéria. Então, o espírito é uma consequência do corpo? Não, eles são coisas diferentes, que precisam se unir para que a inteligência, que é um atributo do espírito, se manifeste. Nós precisamos, vamos colocar aqui neste primeiro momento, não vamos complicar, vamos entender que espírito é uma coisa, matéria, corpo é outra, eles necessitam se juntar, da junção dos dois a inteligência vai se manifestar. Nesse primeiro momento, nós vamos ficar por aqui, que já é bastante coisa para nós que estamos começando o nosso estudo, a nossa construção de conhecimento. Muito bem, não fiquemos tristes porque vai ter a 25A, vai ter muito mais. Fiquei curioso que nem novela, mas como assim? Quais os próximos capítulos? Que bom, vamos ficar com essa curiosidade, aos poucos nós vamos entendendo. Vamos encerrar, vamos fechar os olhos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento para nos conectarmos com o Pai, com esse Criador, e como criaturas agradecidas, nos colocamos à disposição para fazer o bem que pudermos, enquanto nos melhoramos. Para isso, pedimos a ajuda para a boa vontade nossa de andarmos sempre atrás do Mestre para o seguirmos, para o modelarmos. E para isso também pedimos que os espíritos amigos nos auxiliem, nos inspirando as boas palavras, as boas ações e os bons pensamentos. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.